Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o vídeo de hoje tem como tema o cristão e o mau uso da Bíblia em tempos de política. Mas para início gostaria de dar uma breve introdução acerca do conceito política. Nós sabemos que o termo política é derivado do grego antigo politeia, significa que indicava todos os procedimentos relativos à polis ou cidade-estado grega. Por extensão, poderia significar tanto cidade-estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras definições referentes à vida urbana. É bem verdade que a política, ela significa justamente isso, estar inserido dentro de uma cidade, de uma comunidade, dentro do Estado e estando informado em relação a todos os assuntos que circulam em sociedade. Ser político significa estar em sociedade, diferente da pessoa idiota, do termo idiota, que significa uma pessoa que não tem interesse pelos cuidados alheios, ou não sabe o que está acontecendo em sociedade. O que está acontecendo no seu estado, por exemplo, no seu bairro, no seu país. Uma pessoa ignorante não é, por exemplo, uma pessoa política. Então, ser político é estar dentro de todos os assuntos que dizem respeito à sociedade, à comunidade, à própria cidade, o Estado e o país. Agora é interessante observar que algumas pessoas dizem que política e religião não se misturam. Será? Eu penso que sim, e para isso faço aqui a citação do Charles Spurgeon. Ele disse assim: só os tolos acreditam que a política e a religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Concordo plenamente com as suas palavras. Mas eu acredito que a função da igreja não é ser política, é ser a consciência da política. A igreja deve confrontar os maus políticos da mesma forma e com a mesma intensidade com que confronta os falsos profetas. Portanto, a igreja está aqui inserida na sociedade, não para ser política, mas para ser a consciência dos políticos, para com seus deveres e responsabilidades, para com os órfãos, viúvas e os mais pobres. Esta é a função da igreja, e também alertá-los para a corrupção e para a injustiça social. Para isso que a igreja está aqui. Mas como é que uma igreja irá fazer isso se ela não está dentro daquilo que nós chamamos de política? Se ela não sabe o que significa o que está acontecendo no seu estado, no seu bairro, no seu país. Jamais ela irá se posicionar como tal. Por isso, quando a igreja não atua de forma como deve atuar, os corruptos continuam no poder. Da mesma forma, se ela não se posicionar contra os hereges, eles continuarão pregando e muitas pessoas serão enganadas. Mas o que me deixa mais abismado em relação a tudo que vem acontecendo em ano de eleição é justamente o mau uso da Bíblia na boca de muitos cristãos. E o que eu chamo a sua atenção agora é para um primeiro ponto. O primeiro ponto é que estão lendo a Bíblia à luz da política, e não a política à luz da Bíblia. Eu costumo ver nas redes sociais várias expressões, por exemplo, uma delas, absurdas, é que no início, no Jardim do Éden, Satanás ele enganou o homem com a maçã. Agora, ele está enganando o povo com a picanha. Ou seja, estão fazendo um anacronismo bíblico, fazendo uma interpretação abismal das Escrituras. Primeiro que nós não estamos em um jardim, nós estamos em um mundo que foi arruinado, está sendo e é arruinado pelo pecado. Segundo, o fruto não foi a maçã. O texto bíblico não revela que fruto foi. Em terceiro, a picanha não é o fruto proibido. E o candidato contrário a quem pronuncia esse tipo de fala não é Satanás. Mesmo você discordando, esse tipo de análise não pode ser feito. Eu vejo muitas pessoas dizendo, por exemplo, temos de falar de política hoje para que não sejamos impedidos de falar de política de Cristo amanhã. Eu discordo porque a igreja nunca precisou de aprovação política para pregar o evangelho. A igreja nunca precisou de aprovação política para pregar a Cristo ou anunciar a Cristo. Pelo contrário, foi mediante as grandes perseguições, como diz a história da igreja, mediante as perseguições que aconteceram,
que os irmãos encontraram ousadia e autoridade para pregar a Cristo, mesmo em meio às perseguições. Diga-se de passagem, a história da igreja nos mostra que até o 3º século da era cristã, a igreja vivia pregando Cristo e somente Cristo debaixo de perseguição. Mas depois do 3º século, com a ascensão do imperador Constantino, as coisas começaram a ser aliviadas e a igreja entrou na apostasia. É bem verdade que o poder que a igreja precisa para anunciar a Cristo, inclusive em meio à perseguição, não é o poder político, é o poder de Atos 1:8, é o poder de Atos 2. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho. Quem crê em Cristo será salvo, quem não crê será condenado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Em meio às perseguições, ou antes das perseguições, a igreja de Jerusalém, até o capítulo 8 de Atos, estava nos portões de Jerusalém. Depois da dispersão de Atos 8, a igreja tomou forma e ganhou o mundo todo, enviando missionários para todo mundo. A perseguição nunca parou a igreja de pregar a Cristo. Pelo contrário, quando você observa a perseguição em países comunistas, por exemplo, quando você lê o livro Lírios entre Espinhos, que muitos cristãos viveram debaixo da opressão comunista na China, eles morriam, eram maltratados, jejuavam dias longos, mas não deixavam de pregar o Cristo vivo. Eles tinham poder e autoridade para pregar. Então o poder que a igreja precisa não é o poder político. A aprovação que a igreja precisa não é a aprovação política, é o poder de Atos 2. É o poder de Cristo, revestimento de poder. Esse tipo de leitura, ele não pode se sustentar justamente, primeiro, porque estamos em um país democrático. Se estamos, nós temos plena liberdade de expressão. E se um dia a nossa liberdade religiosa vier a ser tirada, haverá poder suficiente para nós professarmos a nossa fé em Cristo e pregar o Cristo ressuscitado. Nós precisamos voltar para o Evangelho e não analisar o Evangelho com base na política. Se Deus quiser abalar o mundo, Ele derrama poder na sua igreja para que ela pregue o Evangelho. Um outro tipo de leitura que é feito, por exemplo, algumas pessoas citam Eclesiastes quando diz que o coração do sábio se inclina para o lado direito e o do tolo para o lado esquerdo, sem fazer qualquer consideração contextual semítica do pensamento de Salomão nesse período. Algumas pessoas pensam que Salomão está defendendo uma ideologia negativa. O pensamento semita, o lado direito, representava inúmeras coisas, entre elas autoridade, entre elas honra, entre elas poder, entre elas posição. Não é sem motivo, por exemplo, que quando Estevão está diante dos apedrejamentos em Atos 7, ele diz que viu os céus abertos e viu em pé o Filho do Homem, à destra do Todo-Poderoso. Se você tirasse esta visão, você não encontraria lado esquerdo e lado direito. Você apenas encontraria o trono de Deus no centro. Mas quando ele diz que está vendo o Filho do Homem à destra da majestade, está sendo enfático, baseado na leitura de Efésios 1, que Cristo foi entronizado, todo o poder lhe foi dado, conforme Filipenses 2 também, nos céus e na terra. Então isso está sendo enfático, mostrando que Cristo está ao lado de Deus, à destra de Deus, porque recebeu todo o poder e toda a autoridade. Ademais, se nós formos levar em consideração, a psicologia, os pesquisadores dizem que o lado esquerdo é o lado que raciocina, é o lado que pensa do cérebro. E o lado direito é o lado a qual nós criamos as coisas, descobrimos as coisas, e ainda mais, é o lado pelo qual nós conseguimos captar as informações do mundo, ou a nossa cosmovisão, como é dito dentro da teologia. Então são esses e muitos outros tipos de leituras que não se sustentam à luz da Bíblia. Um outro exemplo, o próprio Jacó, quando teve o seu filho, Benoni, que depois foi trocado por Benjamim, filho da minha mão direita, ele foi um filho que causou muita tristeza, sofrimento para sua mãe no parto, a ponto dela morrer. E ela coloca o seu nome de Benoni. Depois Jacó, percebendo que é o filho da sua velhice, da sua idade avançada, ele diz que seu nome será Benjamim, ou Benjamim, filho da minha mão direita, ou filho da minha honra, filho da minha velhice. Um outro exemplo que as pessoas usam é um texto de Juízes, salvo engano, no capítulo 10,
que diz que Deus levantou um juiz com o nome de Jair. Veja que o contexto pelo qual o livro de Juízes mostra, ele mostra uma ação clínica que está acontecendo na vida do povo. O povo se rebela contra Deus, cai nos seus pecados, são maltratados pelos deuses, pelos tiranos, eles se arrependem, Deus levanta o juiz e os livra. O contexto é de apostasia total. O contexto é de abandono. Então Deus, em sua misericórdia, coloca um rei, ou melhor, um juiz para libertar o povo e dar descanso para que eles se voltassem para Deus. Mas nós não estamos vendo isso porque nós não estamos em um contexto teocrático. Nós não estamos num contexto monárquico, melhor dizendo, que tem um rei, e muito menos na transição dos juízes para os reis. Nós estamos em um contexto teocrático, que Deus nos governa. Deus nos dá líderes religiosos para cuidar da vida do seu povo. E o juiz permanente que nós temos já veio, já nos livrou da condenação eterna, que é Jesus Cristo. Um outro exemplo que é mal utilizado, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, sem fazer qualquer consideração teológica, contextual, histórica desse texto. Vejo pessoas utilizando esse texto para propagandas políticas, sem considerar que o contexto que Jesus está inserido é o mesmo contexto baseado e paralelo ao contexto de Moisés quando vai libertar o povo do Egito. Ou seja, lá eles estavam escravizados. Moisés é enviado por Deus para livrar o povo do cativeiro egípcio e trazê-lo ou levá-los até a terra prometida. Em João 8, nós temos o próprio Filho de Deus, a verdade absoluta, aquilo que nós consideramos na teologia como Deus encarnado, vindo libertar o seu povo, agora não mais apenas de um território, mas de algo muito pior, o pecado. Ele veio para fazer isso, através dele mesmo, enviado por Deus. E nós vemos as pessoas usando esse texto de forma política, para dizer que a verdade pertence a um partido em detrimento de outro. Não, a verdade é verdade em qualquer circunstância. Mas quando nós usamos verdades bíblicas para apoiar A ou B, nós estamos ignorando o peso bíblico da verdade, mais precisamente o peso libertador da verdade, incluindo aqueles que falam, eles mesmos precisam ser libertos da mentira e do seu posicionamento controverso às vezes. Então nós precisamos entender que a Bíblia não toma partido. O Evangelho não tem partido. Quando nós, seja pessoas de vieses da direita ou de esquerda, querem fazer uma leitura da Bíblia para satisfazer o seu bel prazer, eles usam textos isolados e fazem a Bíblia dar sentido assim. Por exemplo, a direita, quando quer usar a Bíblia a seu favor, eles vão usar esses textos que inclinam para a direita, vão falar da verdade, etc. Por outro lado, o socialismo, quando ele quer utilizar a Bíblia ao seu favor, ele diz que Cristo era socialista, ele era a favor da causa dos pobres, das viúvas, dos necessitados, dos miseráveis. A igreja primitiva era uma igreja generosa, uma igreja que atendia aos necessitados e apoiava os necessitados. Mas eles se esquecem de dizer que a função de Cristo não veio tirar a pobreza do mundo, ele veio tirar o pecado do coração humano, que causa pobreza e causa miséria. É isso que Cristo veio fazer. Cristo não é um político, Cristo é o salvador do mundo, o libertador do mundo. Ele não é um ditador, ele não é um revolucionário como alguns dizem por aí. Cristo é o salvador do mundo e como tal, ele não veio satisfazer anseios humanos, ele veio libertar o homem do seu pecado. Então, quando vieses da direita e vieses da esquerda querem interpretar a Bíblia à luz da política, e não a política à luz da Bíblia, eles cometem esse tipo de erro, associando todo tipo de verdade bíblica ao seu bel prazer. E o que mais me assusta é ver cristãos usando textos isolados das Escrituras para tentar apoiar a sua ideologia e a sua escolha particular de algum candidato. Que Deus nos ajude a nos libertar, a nos livrar desse ídolo que infelizmente se tornou política. Algo que deveria ser tão belo, tão bonito, tem sido uma causa de idolatria e de afastamento de Deus. Que Deus nos ajude, Deus nos dê força e que isso possa trazer um despertamento para o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida.
Próximo abraço, até o próximo vídeo. Shalom.